Graça e paz, igreja do Senhor, amados irmãos, a paz de Deus para todos. Cá estamos para mais uma reflexão do Reino dos Céus, com o seguinte tema: o cálice da graça é suficiente, meus irmãos. Vamos compartilhar da passagem que Paulo está com espinho na carne. Paulo está incomodado. Paulo saiu da sua zona de conforto. Vamos ler essa palavra, esse texto dentro do contexto. Vamos falar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né? A palavra de Deus é como se os nossos pés estivessem firmes na verdade, como diz o salmista lá no capítulo 26, verso 12. Vamos falar da palavra, meus irmãos. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou reler. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados irmãos, a graça é maior do que a vida, é maior do que a vida. Presta atenção, atenta aí, meus irmãos, minha irmã. A graça é maior do que a vida. A graça é maior do que a sua enfermidade. A graça é maior do que o seu desemprego, amado, amada. A graça é maior do que o relacionamento destruído no seu lar, entre o cônjuge, entre você, irmã, e o seu marido. A graça é maior do que o relacionamento difícil entre pais e filhos. Porque a graça é o que nos capacita para enfrentar triunfalmente os sofrimentos, as dores, as agrulhas e os desafios da vida. A graça, meus irmãos, é a vitamina para a alma aflita. Ela é o remédio para o corpo fraco. A graça é a força que coloca de pé o caído. Mas, meus irmãos, devemos orar para sermos capacitados pela graça de Deus. A graça não vem de graça, precisamos buscar, clamar, precisamos pedir a Deus, precisamos ter intimidade com Deus, para que sejamos capacitados pela graça para enfrentar tudo que a gente enfrenta nessa vida cristã, e que não é fácil. Há uma guerra entre nós e a nossa carne, entre nós e o mundo e o seu sistema, entre nós e Satanás, que comanda esse sistema do mundo. Por isso temos que estar capacitados, meus irmãos, para que o poder de Deus se manifeste em nós. Pela graça, como diz o apóstolo Paulo aqui no verso 9, é que o poder de Deus se manifesta. É quando estamos fracos, porque é um paradoxo no reino de Deus, entre o reino de Deus e o reino dos homens. Sabe por quê, meus irmãos? A força ciente de que é forte, ela na verdade é fraqueza no reino de Deus. Mas a fraqueza ciente de que é fraca, ela se transforma em força pelo poder de Deus, amados irmãos. É isso que Deus faz em nossas vidas. E o paradoxo é o seguinte: no reino dos homens, ele precisa, o homem, né? Na figura neutra, homem e mulher, né, que eu estou citando aqui, o homem precisa o quê? Em todo tempo se autoafirmar. Em todo tempo ele precisa mostrar as suas habilidades, seus talentos, né? O seu carisma, né? As suas habilidades. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é trabalhado em quem é fraco. Deus tem uma predileção, eu diria isso, meus irmãos, em trabalhar em pessoas que se consideram, não apenas se consideram, têm a certeza, a firme convicção de que elas são fracas, de que elas são dependentes de Deus. Deus não trabalha com vaso cheio de si. Deus não trabalha com vaso cheio de arrogância.
com um vaso cheio de astúcia, de malícia. Não, Deus não trabalha com esse tipo de vaso. Deus trabalha com vaso de barro, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Amém, meus amados irmãos? Então Paulo pediu o quê? Paulo pediu substituição, mas Deus deu transformação. Paulo, entretanto, pediu alívio, mas Deus deu capacitação. Paulo pediu deserção. Eu quero sair, Senhor, eu quero ir embora, eu não estou aguentando mais. Mas Deus trouxe sustentação e o seu amor para que Paulo prosseguisse. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Deus. Deus quer ouvir isso de você, do fundo do seu coração. Mas eu não estou aqui para julgar. Como diz o apóstolo Tiago, eu já citei em outros vídeos, eu não estou aqui para ser o juiz nem legislador, mas eu estou aqui para ir para a brecha, em nome de Jesus, por você, meu irmão e minha irmã, que em dado momento da caminhada, em algum momento você deixou a graça de Deus de lado, você achou que as suas habilidades, o seu carisma, a sua capacitação fosse maior do que o poder de Deus. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui que nem ele, o maior evangelista da era cristã, nem ele poderia ser assim. Até ele dependia da graça de Deus. E a graça de Deus é o suficiente, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante do teu altar, meu Deus, reconhecendo sim, Senhor, as nossas fraquezas e limitações, Pai. Para que o seu poder se aperfeiçoe em nós, Senhor. Para que em nós repouse o seu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Santo Deus. Que elas possam reconhecer, Pai, que sem Ti nada podes fazer, como diz no Evangelho. Que sem Jesus nada somos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança essas pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai. Que elas possam ser transformadas pela Sua graça, capacitadas também, Senhor. Que elas possam ter alívio, Pai. Que elas possam, Senhor, descansar em Ti, Senhor. Tirar do seu coração toda a deserção do Evangelho, Pai. Todo afastamento, Pai. Mas que elas possam ter mais intimidades com Teu Espírito Santo, Pai. Para que a Sua graça manifesta nelas com poder, com exatidão, Pai. Com força e com sabedoria, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tome essas pessoas pelas Suas mãos, Senhor. Porque a Tua graça é maior do que a vida, Senhor. A Tua graça é maior do que a enfermidade, Pai. A Tua graça é maior do que o desemprego, Pai. A Tua graça é maior do que o dia mau, Senhor, que nos assalta, Senhor, de uma hora para outra, surpreendendo a nossa fé, Pai. Balançando, Pai, os fundamentos da nossa fé, meu Deus. Eu entrego essa oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que vocês recebam essa oração e fiquem na paz que só Jesus dá.